Ultimamente tenho lido o livro Nemesis, de Philip Roth, da editora Dom Quixote, que foi publicado em 2010. Tenho considerado uma inesperada montanha-russa de emoções. Romance e livros de qualquer tipo de ficção são a minha paixão. Ao saber deste projeto, tinha a ideia de continuar a ler a trilogia de Sarah J. Maas, da coleção O Cor de Espinhas e Rosas. No entanto, já sabia que a sua escrita não era a mais apropriada ou de tanto interesse no seu desenvolvimento. Assim, pensei em escolher outro romance. Danúbio, de Cláudia Magris, saltou-me à vista. Infelizmente, talvez pelo seu excessivo conteúdo e desenvolvimento lento do enredo, esta não foi classificada como leitura de eleição. Finalmente, o professor recomenda-me Nemesis, um livro que me deu uma impressão completamente oposta ao que achei que ia ser. Se não reconhecesse o autor, apesar de nunca ter lido nada do mesmo, e não tivesse lido a sinopse na sua contracapa, diria que se tratava de um livro de mitologia grega, uma das minhas outras paixões. Fiquei um tanto desanimada ao entender que a história não seria deste tópico, mas, ao mesmo tempo, intrigada. Qual o propósito de escolher o nome da deusa do destino neste livro? Só arranjei uma resposta após compreender o seu enredo. A história passa-se em Newark, em plena Segunda Guerra Mundial, e é aqui que nos é apresentado o nosso personagem principal, Eugene Cantor, mais conhecido como Bucky, ou Sr. Cantor. Um professor de Educação Física e diretor de um recinto de jogos de um pequeno bairro judaico em Wickham. Passa-se no verão de 1944, no auge da doença pólido na região, numa altura em que se desconhecia a sua cura e que era considerada letal. Logo nas primeiras páginas conseguia reconhecer experiências e menções familiares nos dias correntes. Epidemia, medo, receio, milhares de casos, mortes, desinfetantes e cuidados. Ora, após quase 3 anos da atualidade, com uma pandemia inesperada, penso que tudo isto se tornou parte de um vocabulário diário, o que me fez ficar mais entusiasmada com o livro de Roth. Penso que após estes tempos é mais fácil compreender o que outros passaram antigamente, abrindo um caminho a um mundo mais conhecido. No decorrer do livro é-nos contada a vida de Bucky Cantor, pelo meio de analepse, enquanto vamos compreender a situação epidemiológica da região. O campo de jogos que o Sr. Cantor dirigia tinha imensas crianças que se entretinham durante o verão. De certo modo, isto fez-me lembrar da minha infância. Tardes passadas em parques infantis da região, conhecendo outras crianças com as quais seria muito pouco provável que mantivesse contacto futuramente, mas que me faziam sorrir e aproveitar os melhores momentos. Tal como eu, as crianças deste bairro aproveitavam e divertiam-se da maneira que podiam e usavam o Sr. Cantor como ídolo. Algo que me deixou com uma incógnita nos meus pensamentos foi o facto de tudo isto ser narrado por uma das crianças que brincava no recinto, mas o seu nome nunca foi referido, ou pelo menos ainda não foi até onde eu li. Ora, com esta grave epidemia que o Sr. Cantor desvalorizava no início, os casos foram aparecendo nos miúdos. Infelizmente, ao fim de não muito tempo, a doença espalhou-se e as crianças iam acabando por falecer. Com isto, os sentimentos de pânico, medo, raiva, culpa, perplexidade, sofrimento e dor iam surgindo e aumentando na mente de Bucky. Questionava o porquê de Deus dar este destino às crianças, de não os deixar viver, de lhes retirar a felicidade. E foi neste momento que uma das minhas persistentes dúvidas evaporaram como gotículas de água num tacho a ferver. Nêmesis representaria este destino, este tipo de vingança de Deus, algum tipo de força divina responsável por uma catástrofe tão grande. Finalmente tinha compreendido e prossegui com a história. Bucky tinha uma namorada que se encontrava de momento a trabalhar num parque de campismo noutra cidade. Quando houve do aumento de casos de pólio na região do seu amado, quer que ele vá ter com ela para o campismo. Cantor não quer deixar as crianças, mas acaba por resistir à oferta de Márcia, nome da amada. Infelizmente, parei a minha leitura por aqui. O tempo e complicações não ajudaram, mas fiquei curiosa para o seu desenvolvimento. Crio várias teorias e ideias para o que pode ou não acontecer. Será que a polio se vai espalhar no acampamento? Será que sabemos quem é que é a criança que está a narrar tudo isto? De certo modo, terminar um livro é algo que me assusta. Marca o fim de uma era, o fim de uma viagem feita pelo leitor, o fim de uma história. Sei que o final acaba sempre por surgir, mas leva sempre um pouco de mim com ele. Mas o que posso